Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 23. Não, 23, não, desculpa, 22. Versículo 22, versículo 23. Não 23, capítulo 22, né? Capítulo 22, a partir do versículo 23. Já? Diz assim: naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para falecer. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Até aí. Vamos orar? Pai, te rogamos para que nesse momento o Senhor fale conosco através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos entender as maravilhas que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está numa sequência, aqui no capítulo 22, de uma discussão de Jesus, ou várias discussões de Jesus com vários grupos distintos. Semana passada, o pastor Lucas pregou sobre no versículo 15 ao 22, sobre a quem se deve o quê? Né? Imposto se deve a quem? César. E adoração? A Deus. Né? E quem foi o grupo que questionou Jesus sobre isso? Os herodianos. E agora a gente está numa outra parte da discussão. Saem os herodianos e entram os saduceus. É muito interessante essa parte, porque logo depois dos saduceus saírem, vão entrar os fariseus. Os herodianos, os saduceus e os fariseus, eles eram grupos político-religiosos contrários entre si. Hoje, basicamente, a gente tem esquerda, direita e centro, né? Na política. Naquela época tinha herodianos, os fariseus e os saduceus. Lá tinha também os zelotes, né? Que era um outro grupo ainda, e o pessoal lá do Mar Morto, né? Qual é o nome? Esqueci o nome dos caras? Os essênios, isso, obrigado. O pastor Lucas ajudou. Os essênios, que eram, e cada um desses grupos tinha características muito distintas. Né? Hoje a política brasileira quase que não dá para distinguir esquerda e direita, às vezes, né? Tá tudo uma maçada só. Naquela época, esses grupos, eles eram bem distintos. Não dava para confundir esses grupos. E uma das características dos saduceus, que o próprio texto diz aqui, é que eles não criam no quê? Na ressurreição. Além disso, eles só criam nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, no Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os outros livros eles consideravam só como livros
históricos que serviam para contar a história do povo, mas não que eram a palavra de Deus. Além disso, eles também não criam em anjos. Eles não criam em milagres. Eles eram, se a gente for comparar com os teólogos de hoje, eles eram os liberais da época. Não criam em nenhuma dessas coisas. Somente naquilo que o Pentateuco está dizendo. E quando o Pentateuco falava de coisas mais extraordinárias, eles consideravam como uma pessoa que era, ao invés de anjo, era uma pessoa que era usada por Deus e depois apareceu na história, em coisas desse tipo. E eles vêm com uma pergunta aqui para Jesus que é bem capciosa. Quando Jesus ouviu a pergunta, ele já sabia que era capciosa, ele já sabia qual que era a intenção deles. E qualquer pessoa que ouvisse essa pergunta naquela época sabia o que os saduceus estavam querendo. Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma mentira ou em alguma heresia que fosse contrária ao Pentateuco. E aí eles poderiam ficar contra Jesus de modo mais aberto. Tá vendo? Ele está falando contra aquilo que Moisés falou. Porque a única coisa que unia esses grupos era o Pentateuco. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, os zelotes, eles tinham em comum somente o Pentateuco. Então, se eles conseguissem pegar Jesus numa negação, numa heresia com relação ao Pentateuco, eles conseguiriam unir todos os outros grupos para matar Jesus. Então, eles vêm com essa pergunta bem capciosa. E eles vão lá para o Pentateuco e citam uma passagem do Deuteronômio. E olha como que eles se dirigem a Jesus. Como que eles chamam Jesus? Mestre. Só que eles não consideravam Jesus mestre. É uma saudação bem hipócrita essa. É bem falsa. É que nem fosse saudar o Moisés, esse Moisés aqui da Adriana, e falar: e aí, corintiano? Aí estava estranhando, né? Quando eles se dirigem a Jesus dessa forma, é mais por uma questão, por aqueles que estão ouvindo, a multidão que está ouvindo Jesus, que considera Jesus mestre, do que por eles mesmos considerarem Jesus mestre. Então ele chegou: mestre, Moisés nos disse que se um homem casar e depois morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve casar com a viúva. Está lá no livro de Deuteronômio. Também está lá no livro de Gênesis. Okay? Essa era uma lei, que a gente chama da lei do levirato, que não tem nada a ver com os levitas, tá? Levirato não tem nada a ver com os levitas. É uma lei bem antiga, que não era uma lei que só havia em Israel. Existia também nos outros povos. Porque para uma pessoa, um homem, morrer sem deixar descendentes, era muito vergonhoso. Então a lei do levirato dizia que o irmão deveria casar com a viúva, e o primeiro filho que eles tivessem juntos receberia o nome do primeiro marido que morreu, e aí ele teria descendência. Os outros filhos seriam do irmão que casou depois com ela. Só que nessa situação que eles colocam aqui para Jesus, eles são bem exagerados, né? Tem 7 irmãos, os 7 casam com a mesma mulher, não conseguem gerar filhos, os 7 morrem até que a mulher morre. E aí, a pergunta deles é: Senhor, e na ressurreição, ela vai ser a esposa de quem? E percebe como que a pergunta é capciosa? Porque eles não creem na ressurreição. Então eles querem pegar Jesus em alguma coisa ali. E aí a resposta de Jesus é, como sempre, perfeita
ele vai usar exatamente o texto que eles creem, o Pentateuco. Mas antes de ele responder com o texto, ele dá uma exortada neles. Vocês estão errados, por quê? Por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que fenomenal. Duas coisas. Vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. No que eles não criam também? Além da ressurreição? Nos anjos, nos milagres do Antigo Testamento, nas coisas sobrenaturais. Por isso Jesus fala que eles não criam nas Escrituras, não conheciam as Escrituras e não conheciam o poder de Deus. E aí ele vira para eles e explica a ressurreição. Como é que funciona a ressurreição? Porque na ressurreição, versículo 30, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Esse versículo já foi interpretado de modo errado trocentas mil vezes, e você já deve ter pensado de modo errado nesse versículo. Você já viu filme, desenho animado baseado nesse versículo? Sabe no desenho quando a pessoa morre e vira anjinho? Sai a alma do corpo com a asa batendo, subindo, com a auréola, com a arpinha. Tem a ver com esse versículo. Só que esse versículo ele não está falando sobre que as pessoas quando morrerem se tornarão anjos. Ele está fazendo uma comparação com os anjos. Serão como os anjos no céu. Em relação ao quê? Ele está falando sobre o quê? Ressurreição, não é? Se existe ressurreição, é porque o ser humano ele era o quê? Eterno. A morte não é o fim. Parece frase de filme, né? A morte não é o fim. Vai desenrolar o filme. O que vem depois da morte? O grande questionamento que os saduceus tinham, que era uma dúvida muito grande na época, o que vem depois da morte? Na época de Jesus, a noção que eles tinham da morte é: a gente morre, vai para o Sheol é o lugar dos mortos, tanto do bom quanto dos maus, e depois vai ter a ressurreição. Porque a ressurreição é algo que é ensinado no Antigo Testamento. Os profetas falaram, Moisés falou, existe a ressurreição. Então era algo bem, mas só que não era algo bem delineado, não era algo bem explicado. Eles criam dessa forma: tem a morte, um tempo no Sheol, que para eles seria como se estivesse dormindo, até o momento da ressurreição, e depois estar com Deus. E os saduceus não criam nisso. Quando Jesus fala que na ressurreição serão como os anjos, é porque os anjos morrem? Não. Além disso, os anjos não casam nem se dão em casamento. Não importa com quem ela casou, porque na ressurreição não vai existir o quê? Casamento. Não vai ter marido e mulher. Será que o marido e a mulher que morreram vão se reencontrar no céu e vão se reconhecer? Então, como é que a gente sabe disso? Lendo a Bíblia. Quem apareceu com Jesus no jardim de Getsemane?
jardim de Getsemane. Na transfiguração, quer dizer, Getsemane não, na transfiguração, desculpa. Confundi aqui os lugares. Os jardins. Elias e Moisés. Quem que fala que Elias e Moisés? Pedro. Senhor, é bom estarmos aqui. O Senhor quer que a gente faça uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias? Provavelmente ele ouviu a conversa, né? Ele se desenrolando, tá? Mas a questão é, as pessoas se reconhecem no céu. As pessoas se reconhecerão no céu. Tem um texto que eu gosto bastante, que fala que no céu o Senhor enxugará por quê? Toda lágrima. Mas por que vai ter lágrima no céu? Não vai ter dois no céu. De alegria. Mas para que vai enxugar lágrima de alegria? Lágrima de alegria é bom, né? Saudade? Saudade do que? Da terra? Se a gente vai estar no céu, vai estar muito melhor. Eu falei que se reconhecer, vai ser desfrutado, né? Sei lá. A presença do Senhor. Da presença do Senhor. A grande questão é que no céu nós vamos adorar Deus por quem Ele é e também por aquilo que Ele fez por nós. Como é que a gente pode adorar Deus por algo que Ele fez se a gente não vai lembrar? A gente tem que lembrar da nossa vida. A gente tem que lembrar daquilo que Ele nos livrou, daquilo que Ele nos salvou. Você vai chegar na noção e falar: o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? É a amnésia, não sou eu, não. Nós vamos louvar a Deus e glorificar a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Senão não tem parâmetro para a gente comparar o céu com a terra. Não estou entendendo. Por quê? Eu entendi já esse versículo, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima na hora que a gente chegasse. Sim. Também. Mas a gente vai ter algum tipo de lágrima lá? Então, essa lágrima, quando a gente chegar, a gente vai adorar a Deus por quê? Quando a gente chegar? Por tudo aquilo que Ele fez, porque a gente está diante dele agora. No céu, então, depois, vai ter o quê? O que vai acontecer no céu? A gente vai ter eternidade com Deus, né? Mas sempre louvando por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós e onde nós estamos com Ele. Os anjos do céu, eles louvam a Deus por quem Ele é, mas nós o louvaremos, o adoraremos também por aquilo que Ele fez por nós, pela sua morte, pela ressurreição, pela nossa salvação, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Bom, aí ele fala assim: porque na ressurreição no casamento nós somos como os anjos no céu. Os saduceus, eles imaginavam o céu como uma terra 2.0, tá? Um upgrade da terra. Se você mora numa casa de 2 quartos aqui, lá você vai morar numa casa de 4. Vai estar um pouquinho, vai estar melhor. Então se morreu, o marido morreu e a esposa morreu depois, também enquanto ela vai continuar casada. É essa a mentalidade que eles tinham quando eles pensavam na ressurreição. Por isso eles não conseguiam crer na ressurreição. E por isso que Deus fala: vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Por quê? Porque o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que tirou o povo do Egito, que fez as pragas do Egito, que entregou a terra prometida para o povo, é o mesmo Deus que vai fazer a
ressurreição dos mortos, que vai ressuscitar os mortos. E quando ele ressuscitar os mortos não serão como vocês estão pensando. Eles serão como os anjos. Não se casam, não estão no casamento. E lá, parece, lembra bastante, né? E a gente tem lá em 1 Coríntios 15 a descrição que Paulo fala da ressurreição, né? Primeiro ele fala que se não houver ressurreição, vã é a nossa fé, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí ele começa a descrever a ressurreição. É necessário que o corpo corruptível pereça para que ele seja o quê? Incorruptível, para que ele seja revestido de incorruptibilidade. Porque no céu não há corrupção, não há desgaste, não há envelhecimento, não há doença. É um corpo novo, um corpo renovado, um corpo como o de Jesus, um corpo glorificado, um corpo preparado para o céu, um corpo preparado para desfrutar de tudo aquilo que Deus está preparando para nós. Você consegue imaginar um negócio desse? Um corpo novo, sem doença, sem choro, sem dor, né? Essa semana você deu uma topadinha na beira da cama, tudo bem? Essa semana não, mas você já deu, né? Com a unha encravada, então nós estamos dando o dedo fora, né? Você não vai mais se preocupar com essas coisas, não sabe? Porque a eternidade foi preparada para nós desfrutarmos dela. E os saduceus, com a crença deles, estavam deixando isso de lado. Estavam falando que o pós-morte, né, era só uma continuação melhorada da vida aqui. Mas aquilo que Jesus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Olha que coisa maravilhosa que é que Jesus está preparando para nós. A gente fica feliz quando a gente conquista coisas aqui nessa terra, mas imagina o que será a eternidade para nós. Mas Jesus não para por aí na explicação, ele continua falando que com relação à ressurreição, o Pentateuco fala, e é algo tão simples e tão óbvio que os saduceus, que se diziam conhecedores da lei, que se diziam ser os mestres da lei, não perceberam. Olha lá o que Jesus fala. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Quando que Deus falou isso? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando ele encontrou com Moisés na sarça ardente. Os saduceus só criam as palavras de Moisés. E aqui está Jesus citando Moisés. Êxodo capítulo 3. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Percebe que ele não disse: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Não. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque estão aqui comigo. Eles não estão mortos. Eles estão mortos aí para você. Mas estão aqui vivos comigo. E a prova disso, que a gente tem aqui também no texto, é que Moisés aparece como para Jesus? Na transfiguração. Parece vivo ou morto? Vivo. Não é filme de Halloween, né? De sexta-feira 13 que aparece uma fantasma. Não.
Moisés, de Davi, de Salomão, de Elias, de Eliseu. Ele é porque eles estão vivos com Ele. E a nossa esperança é de que se nós morrermos aqui, nós estaremos vivos com Ele. E enfim, ressuscitaremos lá na frente. Essa é a nossa esperança. É uma esperança que não falha. É uma esperança que não tarda. Porque ela é cumprida exatamente no momento em que Deus deseja. Por isso, repetindo aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios, se a esperança que temos fosse apenas desta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Jesus, ele não se deixa enganar, ele não se deixa levar pela lábia dos saduceus. Mas ele reconhece o erro deles, os exorta no erro, ensina a verdade. E como que termina o texto? Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Lá em Lucas, Marcos ou Lucas, agora não lembro o nome dele, fala que os saduceus ficaram mudos, porque eles não conseguiam responder a Jesus. Eles não tinham como responder. Jesus calou os herodianos, calou os saduceus, e semana que vem a gente vai ver Jesus calando os fariseus. Eles estavam tentando pegar Jesus com algum erro, mas era Jesus que mostrava o erro para eles, o erro deles para eles. Às vezes, muitas vezes a gente acaba deixando a sã doutrina de lado por mentiras que ouvimos por aí, até mesmo por pregadores, por igrejas, por livros que a gente lê, que apresentam uma figura bonitinha, uma teologia bonitinha, uma proposta bonitinha do que é igreja, do que é ser cristão, mas que na verdade não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Os saduceus, eles eram extremamente respeitados ali no meio de Jerusalém. Porque quem que eram os saduceus? Eles eram os levitas, os sacerdotes. Toda essa casta sacerdotal eram os saduceus. Os mestres da lei. Eles eram respeitados, mas eles não tinham esperança nenhuma real. Eles não conheciam o poder de Deus, eles não conheciam a palavra de Deus, embora se dissessem mestres. Quando a gente conhece realmente as Escrituras e o poder de Deus, nós temos uma esperança e uma vida sem igual, que ninguém pode tirar da gente. Uma alegria por conhecer a verdade, uma alegria por poder esperar por esse cumprimento da palavra de Deus, que ninguém pode tirar. E aí a gente pode dizer, como o salmista do Salmo 42, espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele no auxílio de Deus meu. Amém? Vamos orar, entregar esse tempo. Nosso Deus, Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor, de modo maravilhoso e fantástico, nos salvou. Porque a nossa esperança não está resumida a essa vida. Porque a nossa esperança na ressurreição é uma esperança que vem de Ti, que é apoiada pelo Teu Espírito Santo, que é ensinada pelo Teu Espírito Santo a nós. Que a Tua palavra confirma e que nós um dia viveremos. Nós cremos que quando se morremos aqui nessa terra, ressuscitaremos para estar contigo por toda a eternidade. Que essa esperança jamais se perca no nosso meio, mas que possamos anunciar a todas as gerações, a todas as pessoas, dizendo que o Senhor é o nosso Salvador e que um dia estaremos contigo por toda a eternidade. Muito obrigado, Deus.
pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, você tem, Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus pagando por toda a face da terra. Amém.